Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra as vossas Bíblias. O Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21 a seguir. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer a Deus, por esta oportunidade de estar fazendo parte deste congresso, não só como coordenador, mas também para trazer uma humilde e simples palavra aqui nesta noite. Irmãos, nós que estamos aqui na igreja, sempre vem os pregadores, sempre vem os cantores, por o fato de nós sermos obreiros na igreja. Eles chegam aqui e sempre falam: Deus abençoe o pastor Pedro, Deus abençoe o coordenador, que é o Wesley. Mas eu quero aqui externar, irmãos, a esta moça, esta jovem aqui, a minha gratidão. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, eu acho que se eu tiver muito aqui, é 20%, viu? É 20%. Tudo isso aqui, essa organização, tudo passa em prol desta moça aqui, desta jovem, e a equipe aí que ajuda ela, as meninas, as irmãs, a Maria, a Eliane, as outras irmãs, a Rita, que ajuda muito aqui a Renilde. Deus abençoe, Renilde, por tudo que você está fazendo, pastor? Trabalha muito, ela corre atrás de tudo, deixa tudo prontinho. Ela só vem e fala: Wesley, tá bom assim? Tá bom, Renilde, o que você fizer aí. Pastor, tá bom assim pro senhor? Tá bom, Renilde, Deus abençoe você. Então quero aqui externar a minha gratidão, a gratidão da igreja pela Renilde, viu? Deus abençoe a sua vida, continue assim trabalhando, nos ajudando cada dia mais e mais. Eu agradeço a Deus pela vida dela, ela tem me ajudado muito na mocidade, nos adolescentes, temos trabalhado junto e até aqui está dando certo. Você vê o resultado aí, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, a igreja cheia, os irmãos estão vindo, estão cooperando, estão junto conosco nesta batalha, amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23 vai dizer assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Repete comigo, irmãos: ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25 ela diz: ela, porém, veio e adorou. Repete comigo: ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém, irmãos? Podeis assentar. Graças a Deus por esta palavra que o Senhor tem nos concedido, Palavra de Deus para as nossas vidas. Você já ouviu pregar essa passagem tantas vezes, Já ouviu ser pregado essa passagem muitas vezes, mas eu quero, da parte de Deus, trazer uma palavra para você nesta noite. Você veio na sexta-feira, quando o pastor Pedro pregou aqui, uma ótima palavra. Você veio no sábado, quando o William pregou aqui, os 2 dias, Você veio na segunda, Deus abençoou, usou o pastor Cícero Tardim. Na terça, Deus abençoou, usou o pastor Cícero Tardim. E eu creio que hoje Ele vai me usar aqui neste lugar para derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Quantos creem assim nesta noite? Graças a Deus. A Bíblia diz, irmãos,
relata esta história desta mulher cananeia. Esta mulher cananeia tinha de tudo. Ela tinha de todas as formas para odiar Jesus. Ela tinha todos os feitos para odiar Jesus. Se você prestou bem atenção nesse texto, você vai ver que não é para todo mundo que Jesus deu uma resposta como deu para esta mulher. Ou melhor, se você prestou atenção no texto, você vai ver que Jesus, a Bíblia diz que não falou nada àquela mulher enquanto ela clamava. Para começar, ela era de uma região de Tiro e Sidom. Se você ver lá atrás do livro de Josué, você vai ver falar que Josué expulsou os cananeus da terra prometida. Como assim, Wesley? Quando Josué almeja, quando Deus dá a terra prometida para o povo de Israel, Josué tem essa batalha com os cananeus e expulsa os cananeus da sua terra. Tem que morar em outro lugar, porque o Deus nosso Senhor, o nosso Deus, entrega aquela terra ao povo de Israel. Você vai ver lá atrás que ele luta contra os cananeus, os jebuseus e assim por diante. Esta mulher tinha tudo para odiar Jesus desde os tempos primórdios, onde o seu povo é expulso da terra que era deles, pertencente a ele. Mas Deus falou: não, eu darei esta terra para vocês, ó Israel. Aleluia. Começa assim uma trajetória. Interessante é que Jesus, a Bíblia diz que ele se retira do lado de Tiro e de Sidom. Por que Jesus se retira para Tiro e Sidom? Porque Jesus estava em uma determinada parte da Galiléia, aonde homens chegam até Jesus e querem questionar a Jesus. Por que os seus discípulos comiam e bebiam sem lavar as mãos? Por que Senhor Jesus, que você não ensina os seus discípulos a lavarem as mãos quando comem? E Jesus dá uma resposta muito interessante a eles e diz para eles: por que é que vocês não seguem os mandamentos deixados por Deus? E eles dizem: por que é que o Senhor não fazem os seus discípulos seguir as tradições dos anciões? Mas vocês não respeitam a lei deixada por Deus. E de repente Deus começa a discorrer, o nosso Jesus começa a discorrer: olha, tu não respeita o teu pai e a tua mãe. Mas como assim? Quando os pais ficavam velhos, os filhos já não queriam cuidar mais dos pais, e eles faziam um acordo ao templo, e o sacerdote muitas vezes, eles pagavam algo para o sacerdote, que todos os bens dos seus pais passavam em nome do templo, e enquanto estivessem os bens passados em nome do templo, aqueles filhos não tinham compromisso de cuidar dos seus pais que estavam velhos, cansados, já estavam cansados da peleja. Então é por isso que Jesus fala: vocês não estão cumprindo com os mandamentos do Senhor. Outrora colocam situações, outrora camuflam aí dentro da lei do Senhor, camuflam coisas que é inventadas por homens e colocam dentro da lei, que é aquilo que vocês deviam seguir. E aqueles homens se retiram porque as palavras de Jesus começam a pegar sobre a vida deles, começam a ver que eles estavam fazendo coisa errada. Quando os seus pais que estavam velhos caíam mortos, eles davam um jeito de ir ao templo, pastor, e ali para ganhar e retomar de novo tudo aquilo que tinha passado em nome do templo. E de repente, por poucos dinheiro, por poucos, irmão, aqueles bens retornariam para os seus filhos de novo. E é isso que Jesus fala: vocês não estão cumprindo o mandamento do Senhor, estão barganhando com o templo, estão barganhando com o sacerdote.
mas com o meu Pai ninguém barganha, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E de repente ele quer paz. Jesus quer paz. E ele se retira para os lados de Tiro e de Sidom, cidade fora da província da Galiléia. Já pertencia a outras partes. Tiro e Sidom já ficava na divisa da Galiléia. E de repente, a Bíblia diz que Jesus chega a Tiro e Sidom. Se você for ver o Evangelho de Marcos, no capítulo 7 e 24 a seguir, vai falar que Jesus entra em uma casa. E de repente esta mulher cananeia sai aos gritos atrás de Jesus e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Outra coisa, esta mulher não tinha nada com Davi, ela não pertencia a Israel, ela não morava em Israel, a cultura não era a mesma, estava fora dos limites de Israel. Era Jesus que estava no limite dela. E de repente ela clama: Jesus, filho de Davi, Senhor, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. O que me chama a atenção nesta palavra é que a Bíblia diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ela tinha tudo, irmãos, para estar brava com Jesus. O seu povo uma vez foi arrancado de dentro de Israel, colocado para morar em outros lugares, terra que era deles, e Israel tomou por posse. De repente ela clama a Jesus porque está passando por um problema difícil, e a Bíblia diz que ele, porém, não lhe deu palavra, ou melhor, não lhe respondeu palavra nenhuma. Eu imagino aquela mulher falando com Jesus, e Jesus calado, e Jesus parado, sem lhe dar uma resposta. Imagine a nossa situação, irmãos, quando passamos por um problema difícil na vida. Imagine quando passamos por problemas tão difíceis na nossa vida, e de repente queremos uma resposta de Jesus, queremos uma resposta para nossas vidas, e passa um dia, passa dois, passa três, e de repente estamos clamando ao Senhor, e essa resposta não vem. E essa resposta não vem. Parece que o céu está blindado, parece que o céu está fechado, parece que o Senhor não nos ouve, parece que Jesus se afastou de nós, parece que Jesus não está ouvindo a nossa oração. Passa dia, passa tempo, passa semana, passa mês, não vem uma resposta para mim e para a sua vida. Como a gente fica desesperado, porque a situação muitas vezes é desesperadora. E esta mulher estava desse jeito, e a Bíblia diz que ele não lhe respondeu. Para completar, a Bíblia diz que os seus discípulos, diz aí, despede-a, porque ela veio gritando atrás de nós. Despede, Senhor, mande ela embora, ela está gritando atrás de ti, ela começa a incomodar. Aleluia. Quantos na sua vida já não está atrás de você dizendo: pare com isso, pare de clamar, isso aí não tem mais jeito, Deus não vai salvar mais o seu marido, não. Ei, se Deus quisesse salvar, já tinha salvado. Ei, se Deus quisesse te curar, já tinha curado. Ei, se Deus quisesse te batizar com o Espírito Santo, já tinha batizado. Ei, pare com isso. Se Deus quisesse fazer, já tinha feito. Ei, pare com isso. Se Deus quisesse mandar um renovo na igreja, já tinha mandado. Ei, não adianta mais orar, não. Ei, não adianta buscar mais, não. As portas estão fechadas.
tinha tudo para desistir. Já parou para pensar quando você vai em alguém e você está com um problema, e quando você vai em alguém e aquela pessoa não dá nenhum tipo de atenção para você, qual é a sua reação? Já aconteceu isso comigo, pastor. E a gente fica desmotivado, a gente fica até mesmo sem saber o que fazer. Até mesmo muitas vezes com um amigo, você vai conversar e aquele amigo, a cabeça está para lá e você está tentando conversar algo e aquela pessoa não está nem aí para você, Israel. Nem aí. Você parece que fica assim meio, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Imagina a situação desta mulher, clamando, saindo clamando em voz alta, onde nem o povo de Tiro e Sidom acreditava que Jesus era o Messias, e muito menos o povo de Israel acreditava, mas ela teve, vamos dizer assim, a coragem de sair no meio daquela multidão gritando: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim, tens misericórdia de mim, ainda que este povo não te conhece, mas eu ouvi falar de ti, que o Senhor faz milagre, e eu venho até ti e digo: tens misericórdia de mim. De repente Jesus se deu. Eu creio que Jesus nem olhou para aquela mulher. A Bíblia não diz, mas eu creio. E ela gritando atrás de Jesus. E de repente, os seus discípulos nem não atende, não atende. Não atende, ela não é dos nossos, não atende. E Jesus, aleluia. Jesus diz uma palavra assim que fosse para mim e para você seria dura demais, irmãos. Ele diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. Se você lembrar, a mensagem ela não pertencia a Israel, ela pertencia a Tiro e a Sidom, que era a antiga Fenícia e hoje é o Líbano, não tem nada a ver com Israel, aleluia. Esta mulher, a Bíblia diz que no meio daquele problema que estava acontecendo ali, no meio daquelas respostas todas, a palavra de Deus diz que ela, porém, se prostrou diante de Jesus e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, porque eu não aguento mais, aleluia. Imagine Jesus falando: eu não vi, eu fui enviado às ovelhas da casa de Israel. Tiro e Sidom, eu ainda não fui enviado. Eu fui enviado para as ovelhas que é a Israel, aleluia. Só que eu creio também que Jesus olhou lá na frente, aleluia, e ele viu o povo judeu crucificando ele, aleluia. Ele vê o povo crucificando a ele vê o povo não dando para ele nenhum tipo de ousadia, muitas vezes desprezado pelo povo que ele veio salvar, muitas vezes caluniado, muitas vezes foi difamado pelo povo que ele veio salvar. Então ele olha para aquela mulher, olha lá na frente, ele na cruz do Calvário, e olha para aquela mulher e diz: eu vou antecipar o que eu vou fazer lá na frente. E olha para aquela mulher e diz: olha, minha filha, não é bom tomar o pão e jogar e lançá-lo aos cachorrinhos, não é bom tirar dos seus senhores e dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O pão é para o povo de Israel. Irmão, se você vê com uma resposta mais dura, mas quando Jesus quer dizer cachorrinho aqui, irmão, ele não quis dizer que a mulher era uma cachorra. Eu já vi alguém pregar que Jesus nitidamente chamou a mulher de cachorra, aonde Jesus nunca ia fazer uma coisa dessa, irmão. Eu já ouvi alguém dizer que Jesus chamou aquela mulher de cachorra, aonde que Jesus fez isso? A Bíblia diz que Jesus falou que não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus estava exemplificando que a palavra veio para Israel, a salvação veio para Israel, não tinha chegado ainda ao gentio, não era bom ainda, podia chegar, ia chegar, mas não era a hora. Mas a Bíblia diz também que ela se prostrou aos pés de Jesus e adorou,
para a sua casa. E a Bíblia diz que chegando na sua casa, a sua filha já não estava mais endemoniada, estava livre, porque Ele é Deus. 3 pontos quero relatar aqui. A hora que você estiver passando por um problema difícil na sua vida, e que o céu estiver cerrado para você, e que você não ouviu uma palavra de ânimo vindo dos céus ao seu coração, eu quero dizer para você uma coisa importante: nunca deixe de adorar, aleluia. Nunca deixe de adorar a Ele, porque um dia Ele vai abrir o céu para você, um dia Ele vai mandar e derramar a graça dEle sobre a sua vida. E se você adorar, aleluia, quanto mais você adorar, aleluia, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus, aleluia. No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 do livro, você vai encontrar uma mulher que a Bíblia diz que aquela mulher vivia amargurada. Aquela mulher vivia com a sua alma amargurada, vivia chateada, porque a Bíblia diz que ela era estéril e a sua madre foi cerrada, não podia ter filhos. Mas a Bíblia diz que Eucana, o seu marido, também tinha casado com outra mulher chamada Penina, e essa mulher tinha gerado e dado ao seu marido Eucana filhos e filhas. E todo ano esta mulher subia ao templo, todo ano, de ano em ano, aonde eles iam adorar ao Senhor. E ela subia ao templo e todo ano ela vivia amargurada. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que o seu próprio marido chegava a ela e dizia: Ana, por que tu não comes? Por que tu não bebes? E ela dizia: comer o quê? Beber para quê? Se a alma da tua serva está amargurada. E sem contar isso, irmão, Penina ainda tirava sarro dela. Penina ainda massacrava ela, dizendo: eu tenho filha, Eucana, e você é cerrada, o seu ventre é cerrado, você não dá filho, você é maldita, você não é estéril, Deus cerrou a sua madre. Agora a mim não, Deus me abençoou. Olha tanto de filho que tem, uma renca de filhos, né? Filhos e filhas. Só que a Bíblia diz que também, certo ano, ela subiu ao Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ela não comeu e nem bebeu. Ela se agarrou a uma estátua do templo, e ela só chorava, e ela só chorava, e ela só clamava, e ela só clamava, e só chorava, e só orava, e só clamava, e só orava, e só clamava, a ponto do sumo sacerdote olhar para aquela mulher e dizer: mulher, vai se curar do seu vinho em outro lugar, mulher. Aqui não é lugar de bêbada, você está bêbada, vai curar o seu vinho em outro lugar. Ela olhar para o sumo sacerdote e dizer: olha, meu Senhor, a tua serva não está bêbada, você não sabe pelo que a tua serva ora. Ah, se Deus achar graça aos meus olhos e escutar minha oração, aleluia. E de repente ela fala: eu clamo por algo impossível na minha vida. E o sacerdote olha para ela e entende que ela está clamando ao Senhor, e de repente ele diz: mulher, que o Senhor Deus de Israel complete na sua vida o que você quer. Naquele instante, pastor, a Bíblia diz que ela se alegrou. Ela creu na palavra do sumo sacerdote. É por isso que muitas vezes, irmão, nós temos que crer na palavra dos nossos pastores, nós temos que crer na palavra dos nossos líderes, nós temos que crer, irmãos, nas palavras daqueles que buscam a Deus, aleluia, porque sempre Deus vai usar uma palavra de conforto.
Se você for olhar para a vida de Eli estava numa situação complicada, mas Deus usa ele e diz que o Senhor Deus ouve a tua oração, mulher, e assim faça conforme você quer. Aleluia! Glória a Deus. Aquela mulher se alegrou, aquela mulher voltou para sua casa, comeu, bebeu, adorou, à noite adorou de dia, desceu para a sua cidade, e de repente a Bíblia diz que ela coabitou com o seu marido, e no tempo determinado Deus lhe deu um filho. Irmãos, aquela mulher orou aproximadamente 24 anos para ter um filho. 24 anos, não era um ano, nem 2 anos, nem 3 anos, nem 4 anos. Aquela mulher orou aproximadamente 24 anos para ter um filho. Aleluia! Ah, meu Deus! 24 anos esperando uma resposta de Deus, 24 anos esperando o milagre de Deus na vida. Se fosse eu e você, será que nós aguentaríamos 24 anos? Mas ela não perdeu a esperança. A Bíblia diz que ela subia de ano em ano para adorar, de ano em ano para adorar, de ano em ano para adorar. Mas chega um dia que vem o milagre, aleluia. Chega uma hora que Deus abre as portas do céu e diz: é o tempo de abençoar a sua vida, aleluia. Oh, aleluia. 24 anos aproximadamente. O interessante, irmãos, é que aquela mulher precisava de um filho, somente um filho. Mas Deus precisava de um sacerdote, Deus precisava de um juiz, Deus precisava de um profeta, e Deus precisasse de alguém que ouvisse a voz dele. Aleluia. Aquela mulher precisava de um filho, e Deus precisava completar na vida daquele filho todo o plano de uma geração. Aleluia, porque ele é tremendo. Deus esperou morrer os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ele esperou morrer, aleluia, esperou Eli morrer, ou melhor, quando Samuel nasce, passa-se um tempo, Eli morre, aleluia, e Deus tem lá o profeta, o juiz e o sacerdote, e alguém que ouve a sua voz. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Agora eu começo a ver nesta história Penina olhando para Ana, olhando para ela. Naquele tempo o costume era assim, irmãos: o marido que tivesse 2 ou 3 mulheres, a mulher que tivesse um filho, a outra tinha que ajudar a cuidar, a outra tinha que ajudar a cuidar, mesmo que você não, mesmo que a outra fosse estéril, tinha que cuidar daquela e dos filhos daquela que não era estéril. Imagine Penina ganhando seus filhos e Ana tem que cuidar dos filhos de Penina. Aleluia. Ô irmão, é doido, tu vai cuidando, vai cuidando aí, tem mais menina aí, eu tô grávida de novo, Ana, tem mais uma barriga, tu vai cuidando, aleluia. E ela vai chegar o meu dia, Penina, vai chegar o meu dia, aleluia. Quando nasce Samuel, aleluia, Ana olha para Penina: tu vai cuidar agora, porque Deus me deu meu milagre, aleluia. Pega no colo aí, Penina, pega no colo, pega no colo, limpa ele aí, limpa, põe fraldinha nele aí, porque o Senhor ouviu a minha oração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Imagina a cara da Penina, imagina a cara da Penina, imagine só. Pega aí, ei, será que o teu filho é profeta? Será que o teu filho é sacerdote igual o meu? Será que o teu filho vai julgar Israel igual o meu? Ei, Penina, tira a sarra agora, Penina. Alabagaxúria, Magaxúria, tira a sarra de mim agora. Ei, Penina. Irmãos, o que eu mais fico triste, sabe o que é? É que dentro das igrejas estão cheios de Peninas, aleluia.
cheio de meninas para cutucar, para falar mal, para fazer coisas que não devem, ao invés de apoiar, ao invés de orar, ao invés de buscar, ao invés de ajudar, ao invés de estar com a carga debaixo dos ombros, não, está cutucando, está tirando sarro, está falando, vai, quero ver você vir, no sábado vai ter muita gente aqui, eu quero ver na terça, eu quero ver na quinta, para com isso, Deus é Deus, se Ele quiser Ele traz um povo, se Ele não quiser Ele não traz, Ele é Deus, aleluia. E o povo vem porque o povo serve ao Senhor e adora, aleluia. Mas também eu digo para você nesta noite, igreja de Deus, está cheio de amas aqui dentro, aleluia, que não desiste por qualquer coisa, não desiste por qualquer afronta, não desiste por qualquer problema, não desiste por qualquer coisinha, não desiste por qualquer enfermidade, não desiste por nada, não desiste por nada neste mundo. Ele está pregado em Jesus, ele tem o cheiro de Cristo, ele tem o jeito de Cristo, ele tem, meu Deus, a mente de Cristo, ele está colado em Cristo e não separa dele, e diz, Senhor, posso passar por onde passar, mas eu estou colado em ti, não te largo, pode vir a doença, pode vir a depressão, o câncer, pode vir o que quiser, estou colado em ti, Senhor, não largo de ti, porque a tua presença me conforta. Pastor, lembra do câncer? Não tem como esquecer. A igreja, de repente, eu saía nas ruas aí, pastor. Nunca ouvi ninguém falar, tomara que Deus mate o pastor. Nunca ouvi. E olha que tinha uns tribulosos que ainda não gostavam do senhor. Nunca ouvi ninguém falar, tomara que esse câncer mate o pastor. A igreja de Israel, numa unidade só, eu ouvia dizer, Senhor, vai curar o nosso pastor. Quantas vezes eu não ouvi, pastor, alguém dizer, Deus vai curar o pastor Pedro, Deus vai fazer um milagre na vida do pastor Pedro, Deus vai mudar as portas de Goerê, Deus vai curar o nosso pastor, e ele vai estar pregando com voz que Deus vai dar para ele, e quando Deus curou, a voz ficou melhor, ainda mais bonita, melhor ainda, e ele está aqui, o câncer foi embora, e ele está aqui adorando o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus. Tem muitas andas aqui dentro, irmão, muitas andas. Eu vejo Ana passando pegado na mão do Samuelzinho. Imagine Ana, porque a Bíblia diz que ela prometeu levar o Samuel ao templo, mas depois que desmamasse o menino em Israel era desmamado entre 2 e 3 anos, mas alguns historiadores acham que Ana levou este menino mais tarde, porque ele não ia dar conta de cuidar dele com 2, 3 anos, uma criança com 2, 3 anos era difícil. Eles creem que aproximadamente entre 6 e 7 anos ele foi levado, Samuel foi levado ao templo. Eu imagino Ana passando agarrado na mão do Samuelzinho, e todo mundo olhando para Ana, dizendo, ei, Ana, este é o teu milagre. Ei, Ana, Deus te deu um milagre. Cadê o seu milagre? Está em casa, eu deixei ele em casa. Cadê o seu milagre, Ana? O meu milagre está em casa. Ei, Ana, deixa eu olhar para os olhos do seu milagre. Nossa, que bonitinho que é o seu milagre, hein, Ana? Olha como ele está bem de saúde. Oh, graças a Deus. Quando Deus dá, ele dá perfeito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus faz, ele faz perfeito. Deus é tremendo, aleluia. A Bíblia diz que quando ela não desmamou o menino, ela não subiu ao templo. E o dia determinado, ela teve que entregar o menino ao templo, aleluia. Imagine o coração de uma mãe, irmãos. Imagine o coração de Ana tendo que entregar o seu filho, e ela subia de ano em ano e levava uma túnica para o Samuel, aleluia. Mas quando ele era menino, ele já
já ministrava entre os homens ali naquele lugar. Era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Deus dá, Ele dá o melhor. Quando Deus quer fazer, Ele faz o melhor. E Ele pode fazer hoje na sua vida. O que impede Ele de fazer hoje na sua vida? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O que impede você de adorar o nome dEle aqui nesta noite? Aleluia. Ana adorou, a mulher cananeia adorou. O que impede hoje nesta noite de adorar e exaltar o nome dEle aqui nesta noite? Nada nos impede, nada nos impede. Senhor, socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Fique de pé comigo nesta noite, queridos. Aquela mulher tinha tudo para desistir. Aquela mulher tinha tudo para parar na caminhada e não conseguiu o seu milagre. Aquela mulher tinha tudo para olhar para Jesus e dizer: tu não és o Messias coisa nenhuma, tu não é aquele que eu imaginava coisa nenhuma, tu não é o curador coisa nenhuma, tu não é aquele que expulsa demônio coisa nenhuma. Eu esperava em ti, eu esperava uma palavra de ti, eu esperava que tu olhasse os meus olhos e dissesse: mulher, eu vou te ajudar. Eu esperava que tu olhasses para mim, estendesse a mão, pegasse na minha mão e dissesse: mulher, eu estou contigo. Quantas vezes não passamos por uma situação dessa, irmão? Quantas vezes não passamos por um problema desse? Quantas vezes não estamos nessa situação? Senhor, socorre-me! Senhor, socorre-me! Senhor, socorre-me! Mas aquela mulher cumpriu algo que todos nós devíamos seguir o exemplo dela. Todos nós devíamos na luta nos prostrar e adorar o nome do Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, eu não aguento mais, a situação está difícil, a minha vida está difícil, Senhor, não, ó Deus, faz tanto tempo que eu estou na tua casa, meu Deus, Senhor, o meu marido ainda não é salvo, há tanto tempo que eu estou na tua casa, Senhor, eu estou enfermo ainda, não consigo me livrar dessa situação, Senhor, tu não abres, Senhor, tu não falas comigo, Senhor, tu não falas comigo, Senhor, tu não me manda, Senhor, algo da tua parte. Mas eu digo para você nesta noite: adore, porque a tua bênção vai chegar, e a tua bênção pode chegar hoje, aleluia. Então, o nome do Senhor, quero orar por você. Ele está aqui nesta noite, aleluia. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Ele nunca deixou a sua igreja e nunca vai deixar. Nunca deixou o seu povo e nunca vai deixar. Quero orar por você nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, mas Ele sabe, Ele conhece tudo. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, esteja à vontade, aleluia. Quero orar pela sua vida hoje. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe qual é o seu problema. Diz para Ele nesta noite: Senhor, socorre. Socorre-me, Senhor. Socorre a minha vida. Socorre, Senhor, porque eu não aguento mais. Senhor, não sinta a tua presença, faz tempo que eu não sinto a tua presença na tua casa. Socorre-me, Senhor, na bagachuria, Senhor, faz tanto tempo que eu venho para a igreja e não sinto a tua presença mais na minha vida. Socorre-me, Jesus, socorre-me, Jesus. Senhor, era para mim estar perdido neste mundo, Senhor. Se a tua salvação não tivesse sido pregada lá na cruz, aleluia. Se a tua salvação não tivesse sido morta lá na cruz, Senhor, era para mim estar na lama, era para mim estar numa situação deplorável.
Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Abra o seu coração nesta noite para Ele falar com você. Aleluia. Comece a sentir a presença de Deus aí onde você está nesta noite. Você sabe que Ele está aqui neste lugar, aleluia. Você sabe, aleluia, que você precisa ter um encontro com Ele, um encontro diferente, aleluia, como aquela mulher quebra, aleluia. Jesus quebrou todas as barreiras daquele lugar. Jesus quebrou todas as barreiras daquele lugar. A salvação era para ser aberta depois do Calvário, mas Ele entrou em Tirissimão e ali Ele ergueu o mastro e deu a salvação àquela mulher. E deu ali abriu a salvação àquele povo, abriu a salvação àquela mulher. E o seu filho foi curado. Por que Ele não pode te curar aqui nesta noite? Quem é que falou que Ele não pode te curar aqui nesta noite? Vamos orar por ele assim, menino. Esse menino está passando por um problema difícil na vida dele. Mas o mesmo Deus que fez ontem, faz hoje e fará eternamente. Vamos orar por esta criança, ele não conseguiu aqui na frente. Vem aqui, irmã Lúcia. Deus. Me ajude a interceder pela vida dele agora. Assim como nós intercedemos um dia pela vida do nosso pastor, ele alcançou a cura. Nós vamos interceder pela vida desta criança hoje. Muitas vezes eu tenho meu trabalho, tenho minha família para cuidar, tenho a fazenda.
teu amor por nós é imenso, amém? Graças a Deus. Um momentinho, nós já estaremos encerrando, agradecendo a Deus por essa